CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em 99.1 no FM, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti indicou que Lucas Paquetá será titular na partida de sábado diante do Egito. O técnico italiano observou o Ryan em treinamento dessa quinta-feira no CT Columbia Park, mas internamente a mensagem aos jogadores é de que o jogador do Flamengo vai começar o amistoso em Cleveland. Brasil e Egito se enfrentam amanhã, 19h, horário de Brasília. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta. Os jogadores voltaram a treinar depois do protesto na última quarta-feira em razão dos salários atrasados. E vamos trazer informações sobre a possível criação de SAF na Ponte Preta. O Conselho Deliberativo foi convocado para uma reunião no dia 17, onde poderá votar a criação de SAF e mudanças na maneira de gerir o futebol da Macaca. NBA, New York Knicks entra em quadra hoje contra o San Antonio Spurs para o jogo 2 das finais da competição. Após a vitória dos Knicks na primeira partida da série da final da NBA, as equipes ajustam seus planos de jogo com base no desempenho recente e nos encaixes defensivos. A partida será novamente no First Bank Center em San Antonio. Hoje, a bola subindo às 9h30 para a final da NBA. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo avançou nas negociações para contratar o atacante Vitor Sá, que está no Krasnodar da Rússia e que se destacou pelo Botafogo no Brasil. O jogador de 32 anos ficará sem contrato no final do mês e por isso o tricolor enxerga com bons olhos a possibilidade de trazê-lo de volta ao país sem custos pelos direitos econômicos. O Palmeiras tenta renovar os contratos da dupla de zagueiros Murilo e Gomes, enquanto o Santos refaz os planos para a intertemporada em Portugal. Fórmula 1, uma das etapas mais icônicas do calendário, começou com o piloto da casa Charles Leclerc na frente. O ferrarista anotou 1 minuto e 13 segundos com a melhor volta no primeiro treino livre do GP de Mônaco hoje pela manhã, superando o colega de escuderia Lewis Hamilton. Max Verstappen completou o top 3, apesar de se queixar de problemas da sua Red Bull, e o brasileiro Gabriel Bortoleto fez o melhor tempo, o 9º melhor tempo. Grande Prêmio de Mônaco será no domingo, 10 da manhã, horário de Brasília, com cobertura, claro, na tela da IPTV. Daqui a pouco, informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o Caxias. O jogo é realizado no dia 13 de junho, às 11 horas da manhã. E ontem nós trouxemos aqui, que o Guarani sofreu um atraso pontual em relação aos direitos de imagem. A expectativa é que tudo seja acertado já no começo da próxima semana. Segundo pessoas ouvidas pela reportagem da CBN, os atrasos vêm sendo conversados entre dirigentes e atletas que seguem focados e concentrados para jogar contra a equipe gaúcha no dia 13. E no tênis, a número 8 do mundo, Mirra Andreeva, de 19 anos, avançou à primeira final de Grand Slam em Roland Garros. A Rússia venceu a ucraniana Marta Kostyuk com facilidade por 2-0, somando parciais de 6-1 e 6-3, apenas 1h e 16 minutos de jogo, rapidinho. Mais informações da Copa do Mundo, chegando com o Fábio Scheibe. Tudo bem aí, Fabião? Um abraço pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco os amistosos internacionais. Ontem, em preparação para a Copa do Mundo, as favoritas Espanha e França estiveram em campo. A Espanha acabou empatando com o Iraque por 1-1. E a França, jogando em Nantes,
na despedida do público francês, acabou perdendo para a Costa do Marfim por 2-1. A Costa do Marfim, os Elefantes, que também estarão na Copa do Mundo, estão no grupo junto com a Alemanha, né, junto com o próprio Curaçao e Equador. Os Elefantes, a Costa do Marfim virou a partida no final do jogo 2-1. Mas o que chamou a atenção desse jogo foi após a partida, na entrevista de Cherki, meio-campista do Manchester City, jogador que marcou o gol, inclusive, da França nessa partida. Ele foi perguntado se a França chega como favorita para o Mundial. Ele falou assim: a França não só chega como favorita, mas vai esmagar todo mundo no Mundial. Meu Deus, hein? Vamos aguardar aí os favoritos. Cherki, hein? Cherki é bom de bola, cara. Bom. Fez um golaço aí. Golaço ontem, né? Você viu? Um golaço mesmo. Cherki é bom. Aliás, esse que é o grande ponto, né? A França tem, se parar pra pensar, ela consegue montar 3 bons times, né? Mas essa soberba muitas vezes acaba... a soberba precede a queda, né, Fábio? Exatamente, acaba sendo até um fator negativo pros franceses. Carlão de Freitas, Carlão gosta dessa fumaça. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Ei, Julião, bom dia a você, bom dia, Fábio Charbe, aliás, já com uniforme de concentração da seleção, hein? Coisa maravilhosa. E aí, pegando até carona, né, nessa resenha sobre a seleção francesa, estava aqui com o Júlio Fora do Ar, falando sobre o documentário, né, na Netflix, sobre a greve do elenco francês em plena Copa do Mundo, né, em 2010, a briga da equipe com o Raymond Domenech, em virtude do afastamento do Anelka, né, na ocasião. E aí eu abro, coincidência ou não, eu abro aqui a capa do GE, tá aqui já uma notícia. Mbappé e Kanté brigados? Falta de cumprimento gera debate nas Eu tô vendo exatamente isso, cara. Então, cara, eu tô vendo exatamente isso, né? Então, e aí o Fabião falou sobre a seleção da França e a potência, eu também concordo com vocês, eu acho que é a principal favorita candidata ao título, mas o problema da França sempre vem com esse bastidor agitado, desde 2006, quando a França é eliminada também na primeira fase, passando pelo bombástico 2010, a França ela se depara com esses problemas internos, problemas dentro do grupo. Espero que não tenha nenhum tipo de problema, até porque a França tem uma grande seleção, né? Não estou torcendo para ela, mas eu espero não sim. acho legal esse tipo de problema. Mas não, tem que ter fumaça, eu acho que a França tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse bastidor sempre efervescente, meu caro JN. Nossa, eu espero que todo mundo saia no tapa lá no vestiário, todo mundo brinca. Saiu a chuteira do Messi também, linda, hein? Maravilhosa. Tem o preço aí também? Isso aí já não é da minha alçada, porque não tem nem condição. Nossa, cara. Eu lembro de uma época da Você pegou total 90, acho, e né? depois as fluorescentes, né? Das mercuriais. Sim, Nossa, era uma febre. Todo mundo ia pra escola com elas. Mas isso é um objeto que a gente hoje encareceu não tem muito. Porque você ter a oficial do cara, Nada, né? Futebol que a gente pratica, né? Futebol de amadores aqui que a gente joga também brincando, não tem essa necessidade de uma chuteira como a dos caras. Diferente de uma camisa, né? Camisa é legal ter uma camisa oficial e tal, mas mesmo assim é muito caro também, né? Tá louco. É isso aí, 11h17. Ô, Carlão, ainda sobre o nosso giro aqui inicial, daqui a pouco tem um intervalo. Ontem você esteve acompanhando também as finais da Taça das Favelas, né? No feminino tivemos a vitória do Parque Brasília nos pênaltis, né? Contra o São Marcos. E no masculino, Padre Anchieta também nos pênaltis, finalmente vencendo o primeiro título da competição, onde derrotaram a equipe do Costa e Silva. Verdade, Julião, tive o prazer de acompanhar o feminino, eu consegui acompanhar não até o final, mas parte do jogo, dentro do gramado, né? Muito legal, né? Poxa, e aliás, quando o Abel Ferreira fala do top do gramado do Brinco, ele tem total razão, que gramado maravilhoso. É claro que agora com, né, o inverno, a primavera, essa mudança de clima, o gramado em alguns setores ele fica prejudicado, mas maravilhoso o gramado do Brinco. E um jogo muito bacana das meninas, né? No final das contas, o Parque Brasília acabou levando o título nas penalidades. E o masculino eu acompanhei aqui, né, nos estúdios da CBN. E também uma decisão emocionante, cavadinha e tudo mais, uma decisão por pênaltis, né? A vitória por 2-1 do Padre Anchieta, mas um sucesso total. Acho que já, né? Já agora, Júlio. Você que pode ser agora, vamos lá. Pode ser agora. Ontem, nesse exato momento em que eu estava no gramado do Brinco de Ouro, eu bati um papo com o Jimmy Carlos, que é o representante da CUFA, né? A Central Única das Favelas, que organiza a Taça das Favelas. E ele falou sobre o sucesso da Taça das Favelas, das causas sociais, né? Que envolve também a Taça das Favelas. Uma resenha muito legal com o Jimmy Carlos. Pode soltar aí, meu caro Valmir Bortoleto. Bom, a Taça
Taça das Favelas, para quem não sabe, não é só um campeonato de futebol, entendeu? Dá oportunidade para meninos e meninas chegarem aqui e disputar uma final, por exemplo, num campo de futebol, sendo televisionado pela Globo. Coisa que eles sonham desde criança, desde que nasceram. O país, nosso país de futebol, eles sonham com isso. E, tipo, o sucesso é quando a gente vê eles realizados, erguendo um troféu, e por aí vai. E a questão social, Jimmy, a inclusão através do esporte, o esporte como ensinamento, o que traz a Taça das Favelas, ela traz isso? Primeiro ponto, né? Nós colocamos como convivência entre comunidades. Então, assim, o pessoal de uma favela, o pessoal de outra favela acaba pegando uma amizade no jogo, entendeu? Compartilhando os sentimentos. E assim, nós conseguimos tirar eles da violência e das ruas. E pro futuro, muita Taça das Favelas. Terminando essa Taça das Favelas aqui, vão 2 representantes, no masculino e no feminino, vão pro estadual. Se Deus quiser, leva no estadual e pode ir pro nacional também. Show de bola, top demais aí o Jimmy também, uma figura muito importante aí na organização da Taça das Favelas e parabéns, Padre Anchieta, parabéns aí também ao Parque Brasília pelos títulos conquistados de forma inédita ontem lá no Brinco de Ouro. Aliás, a galera compareceu em peso também, né? A festa das comunidades ontem no Brincão foi bem legal. 11h20, estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Rafael Pio. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h20. CBN Esportes Campinas. Neste domingo, 7 de junho, Jaguariúna, a capital country do Brasil, realiza a Cavalaria Antoniana. A concentração acontece na Avenida Maranhão, a partir das 8 da manhã. De lá, a cavalgada seguirá pelas ruas de Jaguariúna em direção ao Centro Cultural. A partir de 1 da tarde, shows musicais, rodeio em touros e muito mais no Parque Santa Maria, com entrada gratuita. Cavalaria Antoniana, uma tradição que move Jaguariúna. Realização, Prefeitura de Jaguariúna. Onze horas e 21 minutos, Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo uma informação da rodovia Professor Zeferino Vaz. A gente vem acompanhando uma interdição que acontece no trecho de Paulínia, à altura do Trevo do Laranjão, quilômetro 121. Tem uma obra lá pelo trecho, Júlio, a aplicação de micro-revestimento no pavimento da rodovia e por conta disso tem interdição para quem sai da pista sentido Cosmópolis e quer acessar Paulínia, quer acessar a Avenida José Paulino pelo quilômetro 121. A opção para os nossos ouvintes é seguir até o quilômetro 125 e aí consegue acessar a cidade de Paulínia lá pela região do Parque Zeca Malavasi. Inclusive tem lentidão nesse trecho, atenção à altura do quilômetro 125. Para quem vem em direção de Campinas, aí por enquanto segue sem problemas em toda extensão. Até o Dureto também é um bom caminho, movimentação um pouco maior para quem sai do Taquaral e vai acessar já o Tapetão ou então mais à frente na chegada para a Avenida Brasil. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h22. Animalia Park, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva essa incrível experiência com sua família. Acesse animaliapark.com.br. É divertido preservar. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima.
Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Onze h 24, vamos falar de seleção brasileira. Hoje tivemos o professor Carlo Ancelotti concedendo entrevista nos Estados Unidos, até porque o Brasil joga aí neste sabadão contra o Egito, a partir das 6h30, a transmissão na tela da IPTV. Bola rolando 7 horas, né? 7 horas. 7 horas da noite, então. Cleveland. Diretamente de Cleveland, exatamente. O duelo do Brasil contra o Egito. É a mistura do Brasil e Egito. E expectativa de mudança no time titular, hein? Paquetá deve ocupar, imagino que seja a vaga do Luiz Henrique, né? Sim. Imagino que esse seja o teste, até esperava o Danilo sendo esse jogador testado no 4-3-3, mas ao que consta Igor é o Paquetá também. quem deve começar no meio campo, e o Igor Thiago pedindo passagem aí no sistema ofensivo, que foi até algo que nós especulamos na segunda-feira aqui no CBN Esportes, e tá fazendo por merecer, né? O Igor Thiago aí mais minutos dentro de campo. Além deles, também a entrada do Douglas Santos no lugar do Alexandro. E os dois zagueiros jogam, né? Os dois zagueiros jogam, Marquinhos e o próprio Gabriel Magalhães. Vamos ouvir o professor Carlo Ancelotti. Fala, Carleto. A ideia pode ter a ideia, depois eu gosto de mirar o treino, como está o jogador, a sua condição, aspecto caracterial, mental, há muitas coisas para escolher e fazer uma escalação no primeiro jogo. O que é certo é que os jogadores que começam o jogo não são os que terminam o jogo. Então, eu acho que todos os jogadores estão focalizados não na quantidade de minutos, mas quanto na qualidade dos minutos. E o último jogo mostra isso, que os jogadores que entraram, que são frescos, podem mudar o jogo, podem mudar a partida. Isto é muito importante, que todos os jogadores entendam muito bem isso. E depois sei perfeitamente que o jogador que não é titular pode ser que não está contente, como o jogador que vai jogar até o primeiro minuto, mas o futebol moderno é isso. Eu tenho a possibilidade de fazer 5 cambios no jogo e quero aproveitar dos 5 cambios. E, por sorte, temos um time com muitos recursos neste aspecto. Tá então, professor Carlo Ancelotti, treinos, imagens ali, a gente acompanhou também do treino da seleção brasileira. O que você está imaginando de time titular, Carlão? Ô Julião, a gente falava aqui no momento em que o professor Carlito mudanças, dava a entrevista, eu acho que ele vai priorizar esse time aí do jogo contra o Egito, viu? Ele gostou muito do Igor Thiago no segundo tempo, a maneira como o Igor fez a marcação sob pressão, né, a famosa linha alta, e gerando gol, né, como foi o gol do Rian. Entre Paquetá e Danilo Santos, eu acho que eu sou mais o Danilo, apesar do Paquetá ter feito aí um bom segundo tempo contra o Panamá, mas ele deve dar esta oportunidade ao Paquetá. E na lateral esquerda, devido à má produção do Alexandro, não só na seleção, mas já no Flamengo ele não tem correspondido, eu creio que o Douglas vai ganhar a posição, a zaga Gabriel e Marquinhos, ou Marquinhos e Gabriel, mas eu acho que a base da estreia vai ser mais ou menos essa do jogo contra o Egito. O segundo tempo do Brasil contra o Panamá deu uma mexida aí na cabeça do professor Carleto. Mas tem uma coisa... se o Igor Thiago for bem, eu acho que... Mas tem uma coisa, tirando o próprio Igor Thiago, o Paquetá e o Douglas Santos, que querem mostrar serviço, não esperem amanhã, assim como foi a França, como foi a Espanha também, o time do Brasil competitivo ao extremo, o time querendo... Ah, não. Porque a gente vê que os jogadores têm esse receio, né, de uma contusão tão próxima à Copa do Mundo, né, a marcha um pouco mais lenta, vai ser um pouco mais cadenciada a partida, os jogadores não vão entrar com
o pé totalmente duro, né? Podemos dizer assim, vai entrar com o pé mole justamente para não ter esse risco de contusão. Lembrando que é um amistoso preparatório para a Copa ainda, faltando menos de uma semana para a Copa do Mundo, os jogadores não vão entrar querendo mostrar totalmente serviço, tirando esses 3 jogadores que tem nessa oportunidade aí uma chance clara de mostrar que tem valor para começar como titulares da Copa do Mundo. Muito bem, né? Então amanhã a gente vai tirar aí a prova de mais um teste da seleção brasileira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wagner de Hortolândia. Parabéns pela transmissão de ontem da Taça das Favelas. Será que nenhum jogador ontem serve para os times de Campinas? É o Wagner que tá mandando aqui. São jovens talentos, né? Tem muito jogador ali que pode ser lapidado, né? Eu tenho um 7 lá do Costa e Silva, o Renan, que apesar de ter perdido o pênalti, tem muita personalidade. Tinham sim talentos ali, os laterais, o Eric, interessante, o Barbosa, interessante. Acho que são talentos aí que pelo menos no período de teste, às vezes é legal, né? Sim. Dá pra lapidar muita gente. Claro que é muito diferente, a diferença é gritante entre um futebol amador e um futebol profissional. Mas o cara que é talentoso, você pode sim observar, de repente, um período de testes num clube profissional. Esse cara pode não só crescer na parte técnica, mas principalmente a questão física, né? Que eu acho que isso que pega muito no futebol profissional. Eu acho que cabe a observação, sem dúvida alguma. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, ontem Leivinha nos deixou aos 76 anos. Verdade. Ele foi um grande jogador, entre tantos grandes jogadores. A sua perda nos revela uma dura realidade. O Brasil já não produz meias clássicos, os camisas 10, embora ele jogasse com a 8. Fazia muito gol, né? E parece cada vez com mais dificuldades para revelar atletas com essas características. Valeu, Rodrigão. Verdade, uma perda de cabeça, né? Fazia o Leivinho. Eu não sabia. Não me atentei, foi uma passagem meteórica, né? Até saindo daqui ontem, caçando algumas rádios, aí eu sintonizei uma rádio que fazia uma homenagem ao Leivinho. Ele jogou no São Paulo, né, cara? Jogou por um pouco período no São Paulo, já quase no encerramento da carreira, mas ele também defendeu a camisa do Clube do Morumbi. Igor, Thiago e Danilo deveriam ser titulares, na minha opinião. O Rogério tá mandando aqui. Eu até pensei que, num primeiro momento, o Danilo teria essa primeira oportunidade, mas o Paquetá foi o melhor em campo contra o Panamá, na minha opinião. Então, assim, acho que vale a pena você dar uma oportunidade pro Paquetá, sim. Até porque, em relação a meias, né, acho que é só o Paquetá, assim, de meia de construção, com essa característica, é o Paquetá. Se jogar o Danilo, aí a ideia é que os três jogadores de meio participem, alternem ali entre as funções, né, Carlão? Mas o Danilo ele não tem a característica do Paquetá, por exemplo, de ser um jogador de construção, né? O Danilo é de muita força física, muita imposição, a chegada na área, a amizade com o gol, mesmo sendo um segundo volante praticamente. E o Paquetá, além de ele fazer essa função de um segundo volante, ele ali na meiuca é um cara que tem essa noção de organizar um time, jogar como um camisa 10, algo que o Danilo não tem. Mas numa disputa entre os dois, eu sou mais Danilo, embora reconheça sim que o Paquetá merece essa chance, né? Ele foi bem no segundo tempo, participou, fez gol, deu assistências, então não vou torcer o nariz por esta decisão, por esta escolha do Carlo Ancelotti, eu acho mais do que justa. O zagueiro Kevin do Anchieta é o zagueiro raiz. Você não percebe que ele está lá, mas não passa nada. Manda aqui o Brunão. Aliás, o Kelvin foi personagem do Diego Alves, né? Contou um pouquinho a história dele. Bem legal também, garoto com futuro promissor. 11h32, daqui a pouco a gente volta aqui no CBN Esportes. Repórter CBN. Sexta-feira, 5 de junho de 2026, a Receita Federal vai fazer uma missão nos Estados Unidos ainda nesse mês para ampliar a cooperação técnica de combate ao crime organizado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia em que o governo americano passa a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O secretário especial Robson Barreirinhas disse à CBN que o objetivo principal é aprofundar o cruzamento de dados com o fisco americano para rastrear o patrimônio de brasileiros criminosos no exterior. Segundo ele, a equipe vai preparar o terreno para acordos de cooperação mais intensos.
O governo dos Estados Unidos intensificou a pressão sobre Cuba com a imposição de sanções contra pessoas ligadas ao regime do país. Na lista estão o presidente Miguel Díaz-Canel, a mulher e o filho dele, além de integrantes da família de Fidel Castro. O Departamento do Tesouro americano já havia adotado medidas contra ministros cubanos, generais e profissionais dos serviços de inteligência da ilha. O ator, diretor e dublê Max Cliven morreu aos 92 anos em decorrência de insuficiência cardíaca. Ele estava internado num hospital da Califórnia. A informação foi confirmada pela família ao site The Hollywood Reporter. Cliven participou do clássico De Volta para o Futuro como produtor e dublê de ação. Em De Volta para o Futuro 2, ele atuou como diretor assistente. Cliven também dirigiu e roteirizou filmes como The Night Stalker e Um Trio da Pesada. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos passar agora para falar do futebol de Campinas, até porque temos informações importantes na Ponte Preta. A Ponte voltou a treinar ontem no CT Jardim Unina, hoje também treinando. Os jogadores fizeram um protesto, né, Carlão e Fábio, na quarta-feira em relação aos salários atrasados, mas até conversando com alguns jogadores, eles disseram, a nossa ideia era passar um recado de insatisfação da maneira como vem sendo administrado essa questão dos salários. Então os jogadores voltaram a treinar com foco aí no duelo contra o Cuiabá. Uma informação importante sobre treinador. Edson Boaro deve seguir aí no comando por tempo indeterminado. Ele já é tratado internamente como um técnico. Eles não usam o termo efetivado, né? Mas até brinquei que ativou o modo Brigatti, o modo Felipe Moreira. Porque quando a Ponte teve dificuldade de encontrar um nome, ela deu um tempo maior para o Felipe Moreira em 2023 e depois com o próprio Brigatti 2 vezes. Então a tendência é que o Edson Boaro fique. Até em algum momento, se o time não reagir, aí volta para o mercado. Foram 4 negativas, né? O Roger foi procurado, o Humberto Louser foi procurado também, o Mazola e o Márcio Zanardi. Foram os 4 nomes procurados pela diretoria da Ponte Preta, mas não houve acerto. E hoje saiu um edital no Estadão convocando uma reunião no Conselho Deliberativo para o dia 17 para discutir a criação de SAF na Ponte Preta. Então, um encontro agendado para o dia 17, uma quarta-feira, no Salão Nobre do Majestoso. Primeira chamada para as 19 horas. A reunião prevê a discussão e a votação para a transformação da ponte em SAF, o que ocorreria, segundo aqui o documento, por meio de cisão do departamento de futebol das demais atividades associativas do clube. Então o futebol seria administrado pela SAF e a atual diretoria continuaria administrando o clube. O documento assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Abdala Júnior, também estabelece uma etapa preliminar. Na véspera da votação, na terça-feira, dia 16 de junho, uma audiência entre 5 da tarde e 7 da noite para os conselheiros tirarem as suas dúvidas em relação a esse projeto da SAF. Então, ao que consta, a Ponte não deve ter problema nessa votação do Conselho. Imagino que o Conselho deva aprovar e permitir, e aí depois, aí vem os interessados, analisa, depois futuramente votaria aí para a SAF. Mas ao que consta, a SAF vai passar a fazer parte da Ponte Preta. É claro que a SAF hoje ela já é vista com outros olhos, né, pelos torcedores. Num primeiro momento chegou como a salvação da pátria de muitos clubes, né, um Cruzeiro, um Botafogo, né, um Figueirense, né, numa outra esfera, num outro patamar em termos de potência clubística. Com o passar do tempo, aquilo que era mil maravilhas, hoje já não é tanto, né? Eu acho que hoje a SAF ela é vista assim com um pouco mais de rigor por parte dos torcedores, devido também a acontecimentos, né? O que mais chama atenção é o Botafogo,
E o Vasco também, né, chama atenção em virtude do fracasso da SAF. O Botafogo, acho que não um fracasso, né? Porque 2024 a gente não pode falar como um fracasso, que foi histórico em termos de títulos. Mas a sequência da SAF do Botafogo, ela mostra aí que não deu muito certo, né? Então, por isso, hoje a SAF ela gera um pouco mais de atenção. Porém, quando a gente pega o panorama da Ponte Preta, né, um clube associativo, me parece que essa situação financeira da Ponte ela é irreversível a permanecer da maneira como ela está sendo gerida, né? Então, eu acho que na questão emergencial, muito mais em virtude da situação financeira, muito mais em virtude da necessidade do que propriamente algo assim mais racional para ser estudado, eu acho que essa SAF ela vai ser aprovada. E, cara, com muitas ressalvas, mas eu vejo como uma possível salvação do clube. Porque quem que vai recuperar a Ponte Preta a não ser um mecenas, a não ser uma empresa séria? Né? Porém, o que me causa também uma atenção é que quem vai conduzir a SAF é esse pessoal, que hoje não passa a menor credibilidade, né? Seja o presidente Torrano, seja o vice-presidente Marco Antônio Aberlim, seja o presidente do conselho, o Abdala, ou os conselheiros, né? Então, todo o corpo diretivo da Ponte hoje, ele não passa a menor credibilidade, e é justamente esse corpo diretivo que vai gerenciar uma eventual SAF, uma negociação de alguma empresa que tenha o interesse de pegar a Ponte Preta. Então é algo para ser muito bem estudado, muito bem gerido, com muita atenção. Eu sou um cara favorável à SAF na Ponte Preta, mas com muito rigor, né? No estudo no estudo de uma eventual empresa, no estudo do que vai acontecer. Não é só chegar uma SAF e pegar a Ponte Preta, porque justamente é esse pessoal de agora que está gerenciando essa situação. Então, muita atenção, muita responsabilidade para os conselheiros, que também hoje, infelizmente, não tem a menor credibilidade na Ponte Preta, mas eu acho que é um resquício de esperança aí para que a Ponte Preta ela possa ser minimamente saudável. Hoje parece uma utopia falar em algo saudável dentro da Ponte Preta. O problema, né, Júlio, que a gente sabe que a Ponte está nessa situação e cada vez que o time se afunda em zona de rebaixamento ou acaba sendo até propriamente rebaixada para outra divisão, o valor que a SAF da Ponte Preta que teria, né, num patamar normal, assim, no patamar de um time regular, de um time bem na competição, seria totalmente diferente. Agora, por pouco até, né, um valor bem menor, poderia ter comprada. O problema é que de forma até assodada, né, forma rápida, essa venda pode se transformar como sendo algo que possa ser única forma de salvar a Ponte Preta. Então, por isso, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer de forma rápida, não sendo um valor necessário, né, como sendo a salvação dos problemas uma SAF, e também vender pra gente que não tem esse... não seja correto, podemos dizer assim. A gente teve os exemplos, o Carlão citou exemplos do Botafogo, do Vasco também, que acabaram se prejudicando, propriamente o Vasco falando sobre isso, que quis vender de uma forma rápida, sodada, e acabou tendo problemas na frente, principalmente por não investigar e por descobrir quem eram os verdadeiros donos da empresa 777. É isso que a gente teme justamente para Ponte Preta, que não vê outro caminho, que de olhos fechados nessa situação e querendo solucionar, acaba vendendo para pessoas que não têm esse rigor numa implementação e investimentos mais sérios, né? Porque o que me pega é justamente, não tem por onde correr, é justamente esse pessoal que vai gerir a negociação com a SAF. É um conselho que não tem a menor credibilidade, é um presidente omisso, né, com relação ao conselho deliberativo, o presidente do conselho, eu digo, o Abdala. É um presidente Torrano que todo mundo sabe aí que na verdade não é ele o presidente, né? Ele é o presidente oficial, mas não é ele o presidente de fato da Ponte Preta. E o Eberlin, que hoje ele não passa a menor credibilidade, perdeu a credibilidade perante o grupo de futebol, perdeu a credibilidade perante os funcionários, perdeu a credibilidade perante a torcida ponte-pretana. Então é um grupo, é um combo de falta de credibilidade que vai gerenciar, que vai negociar o futuro da Ponte Preta. Então isso me causa uma certa apreensão,
Porém, não tem como fugir. Não é uma né? mercadoria, Eles que comandam a Ponte Preta, eles que vão gerenciar. Não Porém, produto. é uma negociação que envolve gente que hoje não passa credibilidade ao torcedor ponte-pretano. Não é um produto na prateleira que você vai, compra e aí acabou. Então. Envolve paixão, envolve torcedores, envolve sentimentos também. E, querendo ou não, o cara que comprar vai estar à frente disso o tempo que for necessário para ele e que ele achar que pode gerar lucros ou até outros pensamentos também, outras intenções. Quem está preocupado com essa situação é meu amigo aqui, José Augusto Coppola, pontepretano roxo, pontepretano alvinegro, tá mais uma vez na escuta aqui. Ontem não conseguiu ouvir, estou mandando um abraço para ele agora aqui, viu, Júlio? Tá preocupado com a situação da ponte, cara. É isso aí. Bom, e sobre o Edson Boaro, né? Deve ser um treinador aí. Ô Júlio, até internamente ele foi muito elogiado. O Marco, num certo, segunda. em alguns momentos eu acho até como virtude. Ele é um cara que preza muito pela permanência do comando. Às vezes ele resiste, mesmo diante de maus resultados, ele acaba segurando a barra do treinador. Eu vejo isso como uma virtude. Tá vendo, Marquinhos? A gente não fala só mal de você. Ele fica bravo que a gente critica, eu tô te elogiando. Tem que criticar o que tá acontecendo, né? E às vezes ele trabalha nesta situação na qual eu gosto. Agora, em alguns momentos fica insustentável, né? A permanência de um treinador e o próprio Marquinhos Eberlin, ele acaba se rendendo a esse mercado do futebol. Só que dessa vez a Ponte ela não está indo atrás de treinador justamente, ou ela não consegue efetivar um treinador justamente por causa da situação financeira, esse caos que vive a Ponte. Eu acho que nenhum profissional hoje ele arriscaria trabalhar na Ponte Preta ou se sujeitaria à maneira como a Ponte opera no futebol. Dificilmente isso vai acontecer. Então está aí o Edson, é um cara na carreira como jogador vitorioso, seleção brasileira, Copa do Mundo, títulos e mais títulos, e na Ponte Preta também tem uma história invejável. Eu acho que esse currículo como jogador, ele passa credibilidade. Como treinador, a gente sabe que o Edson ainda está buscando espaço, já teve oportunidades em clubes de um patamar menor, não fez tanto sucesso, e ele tem essa grande chance. Né? Vamos ver como que vai ser o comportamento dele, né? Como um treinador, perante o grupo, o vestiário, se ele tem o comando. Realmente, eu acho que se ele tiver todos estes atributos, é uma oportunidade. Não é o ideal, não é o melhor dos mundos. Eu tentaria um outro treinador, mas devido a esse caos financeiro, devido a essa situação quase que insustentável na Ponte, no mercado, ele não vai encontrar um treinador que irá se submeter a toda essa situação. Então, eu creio que vai com o Edson Boaro. Um abraço pro Corsatinho aqui. Grande, né, Corsatinho. Ele fez uma observação muito importante mesmo. A criação da SAF, ela passa primeiro pelos conselheiros eleitos inatos, né? Ok. Para se criar a SAF é nessa reunião agora do dia 17, aí são 300 conselheiros. Para mudar o estatuto, né? E aí, esses 300 conselheiros, a situação tem mais domínio sobre eles. Né? Porque, em tese, são apoiadores em sua maioria, certo? Da atual gestão. Só que aí depois, para a venda da SAF, a empresa Scheib quer ser a responsável pela SAF. Aí passa pelos sócios, são 759. E aí já pode tem uma quantidade de sócios da oposição significativa, né? Então, vão precisar de argumentos aí para convencer os dois lados que é o caminho, que é o melhor caminho. Aí você tocou nesse assunto. Aí não tem... é o que eu prego no futebol, assim, em qualquer situação de qualquer clube. Aí é a Ponte Preta que está em jogo. Aí não tem oposição, não tem situação. Eu acho que é a Ponte Preta que está em jogo. Aí os dois lados vão ter que sentar, vão ter que entender o que é a SAF, o que ela pode representar, o caminho de mudança para a Ponte Preta, se vai ser algo positivo, e aí sim aprovar ou não. Então, porque me causa medo assim, ele é Sérgio, né? Porque na Ponte é assim, é igual no Brasil, ou você é Bolsonaro ou é Lula, na Ponte ou você é Sérgio ou você é Marquinhos. E aí, cara, não tem diálogo, é igual hoje a situação política do país, não tem diálogo. Só que acima de tudo está a Ponte Preta. Eu acho que todo mundo que integra o conselho, ele tem um amor maior, como é o mantra da torcida jovem, que é a Ponte Preta. Então eu acho que as vaidades, elas precisam ser esquecidas neste momento, né? O desejo pelo poder. Eu acho que acima de tudo a Ponte Preta. Se o caminho da Ponte Preta for positivo com uma SAF, eu acho louvável. Agora, se for essas SAFs mambembes também que estão se proliferando no Brasil, sei lá, de repente fica como tá e dá um jeito. Não sei. 11h48, daqui a pouco a gente volta para trazer informações do Guarani.
Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Brasil venceu a República Dominicana por 3-1, parciais de 23-25. Perdeu o primeiro set, mas depois, meu amigo, que amasso. 25-18, 25-11, 25-15 ontem no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Segunda rodada da Liga das Nações. O destaque foi a ponteira Tainara, que com 20 pontos foi a maior pontuadora da partida. Lembrando que na quarta-feira as brasileiras estrearam com vitória contra a Holanda, também por 3-1. Agora a seleção feminina ganha um tempinho de folga, joga amanhã, 11 horas da manhã, contra a Bulgária, mesma adversária da República Dominicana nesta sexta-feira. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Aproveite os melhores preços do Super Liquida no Iga Atacado e deixe o seu arraiá completo. Amendoim Mendorato 1 kg e 10 gramas, R$15,98. Paçoca rolha, paçoquita embalagem com 65 unidades, R$19,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0,2 litros, R$8,98. Linguiça toscana sadia congelada 5 kg, R$79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$15,98. Então não perca tempo, ofertas válidas até o dia 7 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani. Ontem trouxemos aqui uma informação sobre o Guarani, né? De atrasos pontuais nos direitos de imagem, né? É importante explicar para o ouvinte que o direito de imagem não é a mesma coisa do salário. Ele compõe, em sua maioria, o salário do jogador, mas os clubes separam, né? Salários com direitos de imagem, os salários do Guarani estão em dia, né? O quinto dia, o Guarani tem aí até o início da próxima semana para acertar os salários e deve conseguir, mas os direitos deveriam ser pagos no dia 20 de maio, houve um atraso, o Guarani estendeu esse prazo para o dia 30 de maio, também atrasou, então o próximo prazo agora é o início da próxima semana. Eu até acompanhei, né, alguns torcedores, poxa, agora que o time lidera o campeonato, a imprensa já começa a criar notícias negativas. Esse não é nem o ponto, gente, até porque a notícia é notícia, se o Guarani estiver em primeiro ou em último, a notícia é igual do mesmo jeito. O ponto é que o Guarani, internamente, até não se tem uma preocupação dos jogadores quanto a isso, porque a diretoria tem sido transparente com os jogadores. Em março teve o mesmo problema, a diretoria foi lá, conversou com os atletas, gente, esse mês a gente vai ter que estender o prazo, um pouquinho, foi lá, estendeu o prazo e depois acertou, os jogadores entenderam. A preocupação nem é essa, até porque o Guarani deve conseguir pagar aí no início da próxima semana, de acordo com as pessoas ouvidas por nós. O ponto é que, a partir de agora, que é um momento decisivo na Série C, com o dinheiro do Richard Rios acabando, as cotas de transmissão da Série C são baixas, o Guarani tem buscado no mercado novos parceiros também para reforçar esse caixa. A grande preocupação é justamente essa reta final, né, de ficar apertado e de repente, por exemplo, precisa ir no mercado, não vai dar para ir para o mercado. Até se discute a saída de alguns jogadores que estão sendo menos aproveitados e de repente são mais caros. A preocupação do Guarani neste momento é ter uma folha controlada para conseguir ter um ambiente tranquilo, tudo certo, para focar apenas a parte dentro de campo. Então é um sinal de alerta ligado. O sinal não está vermelho ainda, está amarelo, né?
que é aquele sinal de alerta ligado para este momento diante dessas dificuldades financeiras. E é uma realidade de Série C, né? A gente sabe que Série C é muito difícil por conta disso também. Até ia falar sobre isso também, porque a gente sabe que é praticamente inexiste, né? Inexiste não, mas em comparação com outras séries, né? A cota da Série C é muito abaixo, né? A gente sabe que o Guarani tem uma folha salarial, se não me engano, é a maior da Série C. E para isso tem que justamente contou com essa verba de começo de cota, né, da Série C, e agora tem que rebolar aí, no melhor sentido da palavra, para conseguir mais receitas, né, própria renda de jogos também, mas patrocinadores também, para buscar essa solução. A gente sabe que o grupo do Guarani é muito caro e tem jogadores, eu cito principalmente o Diego Torres, que ganha bastante também, não é culpa dele não ter produzido no Guarani, mas é um custo muito elevado para o Guarani, que não pode dar o luxo de numa Série C ter jogadores com bastante vencimentos nas reservas, né? É claro que agora a gente está sendo aqui um engenheiro, esse comentário aqui agora é um comentário de engenheiro de obra pronta, né? Mas, por exemplo, não teve retorno o Diego Torres, ainda, né? Não teve retorno o Ralf, que é um cara caro. Ralf, é verdade. O Luca é um jogador caro, ainda não teve retorno, né? Então você tem alguns jogadores que custam muito para o Guarani. Claro, podem ser importantes, né, em algum momento do campeonato, até justamente por conta dessa experiência. O Guarani tinha o interesse de ter um elenco mais experiente, mas é complicado, principalmente o Diego Torres, né? O Diego Torres é um cara que o Guarani fez uma manobra no ano passado muito grande para tê-lo no elenco e até agora não justificou, né? E o menos badalado de todos é que dá que deu mais certo, dá mais frutos pro Guarani, que é justamente o Carlos Eduardo, que chegou da Capivariana. Você pega, claro, acho que a exceção é o Kaique França, que, salvo engano, é o maior salário do Guarani, e justificado, né? Porque o Guarani tava sofrendo com goleiro, cara, a Série C você tem que ter goleiro bom. Lembra ano passado, cara? Você tem que ter goleiro bom em Série C, beleza, o Kaique França faz valer o valor dele, né? Mas você pega hoje, quem são os principais jogadores do Guarani? Você vai falar Carlos Eduardo, que é um jogador mais barato. O William Farias também é experiente, mas tá dando os resultados. O João Paulo, né? O João Paulo é um pouco mais caro. Então você vê que é um equilíbrio. Por exemplo, a dupla de defesa não é uma dupla cara. O Jonathan Costa e o Maurício. O Herbert chegou quase de graça. Sabe que ontem... Então é equilíbrio, né? Acho que o caminho do futebol hoje na Série C é justamente ter esse equilíbrio. Sabe que ontem, terminando lá o que eu fui fazer lá na Taça das Favelas, aí a gente passa ali, né, pelos bastidores, pelos corredores do Estádio Brinco de Ouro. Aí encontrei o presidente, o Rômulo Amaro, e fui lá cumprimentar. Só que ele tava num papo tão fervoroso, não fervoroso, não digo assim, papo quente, não. Mas era um papo particular com o Rafael Donato. Aí eu dei uma de Léo Dias ali e fui cumprimentar, né? Fala, Romano, tá. Mas poderia ser, até porque o Rafael Donato é um dos líderes do elenco, mesmo não sendo um titular. É um cara ali, um cara que tem um poder dentro do grupo. Talvez ali poderia ser uma conversa com relação aos salários, mas... Eu tô com você, Júlio. Eu acho que o que melhor define pro Guarani é um sinal de alerta, né? Um sinal amarelo pro Guarani não perder a mão, né? Com relação a esses atrasos, que seja realmente um atraso pontual e que este atraso ele esteja sendo controlado junto com o grupo, para que não cause aquele famoso zum no vestiário, ainda mais numa fase de afunilamento da Série C. Que isso não comprometa o vestiário, que isso não comprometa a campanha do Guarani, porque está indo tão bem, né? Agora que conseguiu aí ter essa tranquilidade com relação ao técnico Hélio Cizenando, que acho que hoje a gente já pode dizer que é uma realidade no Guarani, né? Não seria legal essa questão do salário interferir ou dos direitos de imagem interferir dentro do vestiário. Então que seja algo contornável aí pela diretoria bugrina, porque exemplo não falta, né? Ô, Júlio, você que é super bem informado sobre o Guarani, aquela questão da incerteza política sobre as eleições que vão ter... Da paira. Esse prazo foi estendido, né? Mas tudo isso deve acontecer ainda em junho, né? E tudo isso gera esse transtorno. Porque o Guarani tem bloqueio, também, né? Bloqueio exatamente. por causa disso. O Guarani tem bloqueio, faltou entregar alguns documentos de recuperação judicial, até o Otto Gubel, né, que é o advogado da RJ, diz que isso deve acontecer na próxima semana. E aí, por exemplo, você já libera uma verba de quase R$1 milhão, né? Então essa verba faz muita diferença para acertar justamente esses pequenos atrasos com o Guarani. E o Guarani, como foi o Carlão disse, o Guarani tem um exemplo muito próximo, né? Claro. A crise financeira, não comparando, né? Mas a crise financeira da Ponte, ela começa a partir de junho do ano passado. Né? Mas são cenários bem diferentes. Acho que na situação do Guarani, muito mais contornável do que foi a bolha que explodiu na Ponte, né? Então,
é um sinal de alerta, por isso que eu disse. E o torcedor não tem que ficar bravo, gente. É uma notícia. Verdade, os jogadores e a diretoria estão sendo muito transparentes. Ó. Os jogadores, poxa, e aí? Quando que vai ter o atraso? Quando que vai ter o pagamento? A diretoria foi lá, explicou, então tá tudo certo. Eu acho que isso, por enquanto, não impacta dentro de campo e o Guarani tem muitas chances aí de brigar pelo acesso até o fim. Gabriel Dudziak agora está chegando com informações do futebol paulista. As negociações entre o São Paulo e o atacante de lado de campo Vitor Sá, de 32 anos, avançaram nesta quinta-feira e há otimismo para um acerto das partes. De acordo com a apuração do GE, o jogador gostou dos termos apresentados pelo tricolor, como o contrato até o final de 2029 e uma premiação caso o clube se classifique para a Libertadores do ano que vem. Vitor Sá defende o Krasnodar até o dia 30 de junho e por isso bastaria ao São Paulo acertar salários e termos pessoais com o jogador e seus agentes. O time russo, no entanto, ainda tenta renovar o vínculo do jogador, que foi revelado pelo Palmeiras e que se destacou pelo Botafogo entre 22 e 24. O Corinthians também quer fazer contratações, mas como tem um transfer ban ativo pela falta de pagamentos relativos à chegada do volante venezuelano José Martínez, o time não tem condições hoje de concretizar nenhuma chegada. O clube, no entanto, se prepara para eventuais saídas e monitora alvos para o caso de precisar usar o dinheiro de uma negociação para repor peças. O Santos teve que refazer a programação para a intertemporada em Portugal depois de conhecer as datas dos jogos pelos playoffs para a Copa Sul-Americana. O Peixe, que inicialmente ficaria entre 7 e 17 de julho em solo europeu, agora deve se preparar para o restante da temporada entre os dias 5 e 12 de julho. Os santistas devem jogar contra 3 adversários em território português. Além de tentar renovar o contrato do zagueiro Murilo, que termina em dezembro do ano que vem, o Palmeiras também busca uma ampliação do vínculo com o parceiro de zaga e capitão Gustavo Gomes, que também tem contrato até o fim de 27. De acordo com o UOL, as conversas ainda são iniciais, mas existe otimismo entre as partes. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Abraço pra você, ó. Reta final aqui do nosso programa. Hoje tem Arena. E, cara, que final de semana bom, hein? Apesar de não ter bola rolando aqui no futebol... Só o quinzão, né? De região. Só o quinzão. A gente tem hoje jogo 2 das finais da NBA. Hoje já. Aí, final de semana de GP de Mônaco, né? Na Fórmula 1. Sim. O GP com transmissão na tela da IPTV. VNL, sabadão, amanhã, né? 11 da manhã. Aí tem jogo do Brasil amanhã à noite, então tá recheado. Você falou da NBA, ontem até um ouvinte ficou bravo, cara, que eu não sabia disso, que agora as finais da NBA são divididas entre Amazon e ESPN. A ESPN não pode transmitir esse ano, porque tem um contrato até 2036, que anos pares quem transmite as finais é a Amazon. Olha aí. Anos ímpares é a ESPN, então esse ano a ESPN não transmitiu as finais. Até o ouvinte estava indignado ontem aqui, porque a ESPN não comunicou isso, mas a gente ficou sabendo por outro ouvinte também, que explicou essa situação. Boa, gente. Um abraço, hein? Um abraço a todos vocês, bom final de semana todo, a gente se vê por aí. Valeu.